Eu acho que no Sim, Brasil, eu falei isso na semana passada, né? Mas uma característica da homeopatia no Brasil, né? Então, em vários países da Europa, né, que eu conheci um pouco mais do sistema e da organização deles em relação né, às práticas integrativas, eles têm um modelo, né, de homeopatia a partir da indústria, né? Então, homeopática, né? Então, os farmacêuticos que conhecem a homeopatia estão em algumas empresas, né? Então, o campo de atuação é bem menor, né? Em termos porque estão dentro dessas farmácias, né? Então tem pesquisa, tem essas áreas também. Mas no Brasil a gente tem um modelo muito forte da farmácia de manipulação, né? Que aí exige sempre, né, o farmacêutico, né? Então a gente tem, né, uma quantidade muito ampla de farmácias homeopáticas e que dá a possibilidade, né, do prescritor, né, de ter uma formulação individualizada, que é algo muito exato. importante dentro da homeopatia, né? Você ter a individualização do tratamento. Em alguns países da Europa, alguém que esteja, né, prescrevendo, né, o medicamento homeopático, ele vai ter algumas formulações, né, que são vendidas e ele não tem todo o rol, né? Então, isso é uma vantagem muito grande da homeopatia no Brasil, né? A gente ter Verdade. essa possibilidade, né, né, de ter, né, um número, né? Claro, não Uhum. é em todas as cidades, a gente, né, ainda falta, né? A gente estava até discutindo antes da live, né, de ter essa oferta pública, né, dos medicamentos, o acesso, né, ao medicamento homeopático público, né? Mas quando a gente pensa nessa questão da possibilidade de ter a prescrição, né, magistral, né, nas farmácias, isso é muito importante, né? É uma característica que a gente tem muito boa da homeopatia aqui no país, né? É verdade. Eu também atribuo a isso, sabe, essa força que a homeopatia brasileira tem, sabe, Dani? Porque isso é de fato um marco, né, da homeopatia brasileira. Quando a gente fala de homeopatia fora do Brasil, a gente observa isso claramente. Então, o prescritor aqui, ele tem uma liberdade muito grande de prescrever diferentes formas de apresentação do medicamento e melhor do que isso, né? Ele só sempre vai fazer isso em parceria com um farmacêutico, que por sua vez tem que ser homeopata. Então, como você falou, não é essa realidade não é comum fora do Brasil. A própria Europa, que tem uma tradição enorme com homeopatia, lá a gente só tem praticamente os laboratórios industriais e você não tem essa exigência legal de ser um profissional da saúde para trabalhar com homeopatia. Então, aqui no Brasil, a gente tem esse respaldo legal, né? Então, a homeopatia é uma área de saúde, ela é dedicada a profissionais de saúde. Então, o farmacêutico, o dentista, o médico, o, o veterinário, mais recentemente a enfermagem, a fisioterapia. Então, são profissionais que já têm o conhecimento da fisiologia, de diagnóstico, de matéria médica. Essas pessoas é que vão poder trabalhar com homeopatia. Então, eu acho que isso dá muito respaldo à homeopatia brasileira, né? Além do que, uma outra questão que eu acho que também valoriza muito a nossa homeopatia e garante a qualidade dos nossos medicamentos homeopáticos é que no Brasil o controle desses medicamentos está sob a égide da Anvisa. Então, a homeopatia no Brasil é tratada como um medicamento. É diferente do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Lá a homeopatia é um nutracêutico. Ela não tem o rótulo de medicamento. Aqui não. Aqui as indústrias e as farmácias são fiscalizadas pelas boas práticas de manipulação de produção e precisam seguir o que a Anvisa determina. Então, isso dá qualidade ao medicamento, dá rastreabilidade ao medicamento e garante o sucesso da terapêutica também. Então, eu acho que o Brasil é um cenário muito interessante para o desenvolvimento da homeopatia. E, de fato, a gente vê, quando a gente sai do Brasil, a gente percebe o quanto a homeopatia brasileira é reconhecida, sabe? Uma vez eu me lembro, eu fui a Cuba, e eu tenho mania de, quando eu viajo, visitar farmácia. E aí eu fui visitar uma farmácia lá em Cuba e me apresentei como farmacêutica, e Cuba não tem farmacopeia homeopática, mas eles têm uma tradição muito grande com o uso de fitoterápicos e de Uhum, homeopáticos em uhum. geral.
E aí, sobre a mesa da farmacêutica, eu vi lá a nossa farmacopeia já toda manuseada, assim, já bem amassadinha, sabe? E eu perguntei a ela, nossa, vocês usam a farmacopeia homeopática brasileira? Ela, com certeza, pois que ela é a melhor que há no Brasil, no mundo, né? Ela é a melhor que há no mundo. E aí eu fiquei toda boba, né? Eu falei assim, nossa, Uhum, olha que legal, né? Um documento que a gente produz e as boas práticas que a gente utiliza ser reconhecido fora do nosso país, né? Então, isso se repercute também na pesquisa acadêmica. Então, a gente observa que, tanto que os últimos levantamentos que foram feitos em termos de pesquisa básica em homeopatia, o Brasil está como o primeiro país no mundo a liderar esse ranking de publicações do tipo peer review, né, que a gente chama, que é revisada por pares, em uhum. periódicos indexados. Então, depois da gente vem a Índia, depois vem a França, depois vem a Alemanha. Né? Então, vejo que a gente tem, de fato, essa tradição, e isso tudo eu acho que se combina dentro desse cenário todo que a gente conversou, né? Que é muito Sim. importante, E a gente está à qualidade. frente da Índia, então, né? É. A Índia é importante dizer, né? A gente já contou em algumas lives aqui, mas acho que é sempre importante que eles têm um ministério, né, das Uhum, medicinas tradicionais complementares e integrativas lá, que é o Ayush, né? Então, que pega as uhum, medicinas reconhecidas lá. Então, né, o Ayurveda, Yoga, o Nani, Siddha, né, que tem a ver com as etnias, né? E a sim, homeopatia, ela veio por causa da influência inglesa, né? Então, a sim, homeopatia é muito usada na Índia por causa dessa influência e eles absorveram isso como uma das medicinas tradicionais. E hoje eles têm, né, um campo de investimento muito bom em homeopatia, tanto de formação, inclusive eles têm uma metodologia, né, de repertorização, né, que eu acho que é algo, inclusive, que a gente tem que estudar melhor, né? Como eles uhum, fazem lá. E aí eu já explico o porquê, né? A gente é, tem uma consulta que né, é muito profunda em relação ao indivíduo, né? A gente consegue individualizar e entender, né, todas as questões que estão lá afetando o indivíduo para chegar naquele medicamento único, né? Então, e aí ser o melhor tratamento para aquela pessoa, né? Isso é muito bom, né, do ponto de vista do tratamento de indivíduo. Mas na Índia, eles têm 1 bilhão de habitantes, né? Então, é, eles desenvolveram algumas metodologias um pouco mais rápidas, mas que consideram alguns padrões muito interessantes, né, para uso da homeopatia. Então, não quer dizer que a gente tem que abandonar o nosso modelo, não é isso. Mas para algumas situações, pensando em saúde pública, talvez, né, aí, né, tem que fazer um estudo, tem que, né, fazer alguns pilotos para ver se há uma adaptação interessante para cá, mas talvez para algumas situações da saúde pública pode ser um modelo interessante, né? Então fica com aí certeza. um diálogo, né, que a gente precisa fazer. E eles têm, né, É. alguns centros de pesquisa em homeopatia, que inclusive vocês têm uma cooperação, né, da UFRJ com o Centro de Pesquisa em Homeopatia, né, Carla? Verdade. Em 2017, a gente assinou um termo de cooperação internacional, né? Na época, o cônsul, né, da homeopatia era o Dr. Manchanda, Uhum, e ele veio ao Brasil 2 vezes, né? Veio em 2015, quando ele demonstrou esse interesse e falou: Eu quero fazer esse termo de cooperação com vocês para o desenvolvimento de pesquisa, para o desenvolvimento de monografias também em conjunto com a Farmacopeia. E em 2017 a gente oficializou essa parceria, né? Então a gente já teve a oportunidade de ir lá 2 vezes e participar em diferentes momentos, de diferentes eventos. Eles sempre participam dos nossos também e a gente procura, de fato, desenvolver esses modelos em parceria, né? Então, isso tem sido muito importante, porque, como você falou, a Índia é um exemplo para a gente, né? Porque lá eles têm faculdade de homeopatia, né? Então, eu me lembro a primeira vez que eu fui lá, que eu conversei com um médico homeopata, aí eu perguntei, como que você fez a sua formação aqui? Aí ele falou, eu fiz faculdade de homeopatia. Eu falei, faculdade de homeopatia? Como assim? Eu falei, a gente tem a opção de fazer uma faculdade exclusiva para homeopatia. E por quê? No Brasil não é assim? Aí eu falei assim, não, no Brasil, primeiro a gente faz farmácia, ou a gente faz medicina,
ou a gente faz odonto, ou a gente faz veterinária, e depois a gente se especializa em homeopatia. Então, não existe uma faculdade de homeopatia, embora tenha sido esse o primeiro modelo que tenha chegado aqui no Brasil, né? Então, quando o Benoît Mirre trouxe a homeopatia para o Rio de Janeiro, especificamente, foi por onde ela entrou, ele criou uma faculdade de homeopatia, onde hoje é o Instituto Hahnemanniano do Brasil. Mas esse modelo não vingou por muito tempo, né? E, além disso, eles têm centros de pesquisa exclusivos para homeopatia. Então, eu tive a oportunidade de conhecer uns 2 ou 3 centros de pesquisa onde só se faz pesquisa em homeopatia. Então, de fato, e são todos públicos, né? Bancados pelo governo, assim como laboratórios também, grandes Sim, sim. laboratórios industriais para atender esse mercado, né? Então, esse também é um outro viés que eles têm tentado atender nessa demanda, como você falou, né? Como distribuir esse medicamento para toda a população, né? E eles têm conseguido fazer isso de uma maneira muito eficiente. Então, a gente tinha que aprender, sim, você tem toda a razão, a gente tinha que aprender com eles como fazer isso acontecer no Brasil, né? Quem Eu acho sabe que a gente... são trocas, né, de experiências importantes, né? Inclusive a gente estava na semana passada, né? Tava, né, o professor, né, Reinaldo Gaspar e o João, Uhum. né, Berto, né? João Márcio, né? E aí, eu acho que tem essas discussões assim de como a gente pode, né, avançar, né, no modelo que sirva, por exemplo, para a atenção primária, né, que é o primeiro nível de atendimento, né, que dá conta lá de várias questões do dia a dia, né, mas que, por exemplo, uma consulta homeopática, que uma primeira consulta, ela costuma durar, né, um tempo muito considerável, né, então muitas vezes mais que 1 hora de consulta, né, 2 horas de consulta, e é um modelo que para atenção primária, por exemplo, é inviável hoje, né? Então você atender a comunidade que tem ali, né, 4.000, né, pessoas, né, para você atender, você num modelo onde você vai levar tanto tempo, né? Mas para alguns casos, por exemplo, você pode fazer uma consulta mais longa, casos crônicos, para você lidar com algumas coisas, ou você também encaminhar para a rede de retaguarda, que seria a rede especialista, né? Então, especializada. Então, você tem homeopatas, né? Nos centros de PICS, nos centros, né, ambulatoriais, que possam fazer, né, esse atendimento, né? Mas talvez alguns modelos de aplicação, né, vale a pena a gente conhecer outra experiência. Então, como é que a Índia está fazendo? Como é que Cuba, né, utiliza? Então, acho que para a homeopatia avançar mais no campo da saúde pública, né, seria interessante a gente fazer essas, né, conhecer outros modelos, né, para a gente pensar junto com com a nossa rede, né, como é que a gente pode avançar nessa questão, né?